Louvamos ao Senhor pelo cuidado, pela grandeza, majestade do nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso número 22 ao verso número 25. 1 Pedro, verso 22 ao verso número 25. Diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu tenho falado nessa sequência de sermãos, falado sobre a fé e muitos aspectos as quais a fé envolve a nossa relação e o nosso crescimento na vida cristã. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o amor, o qual Pedro está falando nesta carta, e Pedro está trazendo uma exortação à igreja para que haja um crescimento na área do amor também. Por isso, quando você pega o texto, ou você pega o título, ele vai trazer a santidade no amor. No domingo passado eu falei um pouco sobre essa santidade, sobre a santidade a qual Paulo vem exortar a igreja a crescer e continuar a sua caminhada pela fé. E esta noite nós somos exortados pelo apóstolo Pedro a viver a santidade agora no amor. E o primeiro aspecto que eu quero destacar nesse texto é que em tudo que Pedro está falando, ele está falando sobre o amor comunitário dessa igreja. Por isso, o primeiro ponto que nós podemos destacar é sobre o nosso amor. O nosso amor para quem ou para aquele que ele está dizendo aqui. Por isso ele vai voltar ao nosso verso número 22, ele vai dizer o seguinte: tendo purificado a vossa alma, ou seja, aqueles que conheceram a Cristo, sendo purificado pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então ele traz primeiro esse aspecto, olha só, tendo purificado a vossa alma, ou seja, aqueles que experimentaram da fé. Por isso ele vai dizer, pois pela vossa obediência à verdade, ou seja, somos praticantes dessa fé e desse amor, tendo em vista o amor fraternal. Por isso ele vai dizer, não fingido, e ele finaliza dizendo, amai-vos. Então ele traz primeiro o aspecto da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Depois que ele traz essa bagagem toda, ele diz, agora vocês estão prontos para experimentar do amor. Por isso, há pesos e medidas quando nós olhamos para o mundo lá fora. Muitas vezes queremos que as pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem o amor de Deus, ame da mesma forma que o povo de Deus deve amar. Aqui há uma diferença grande. Apesar dos nossos amigos serem gente boa, serem caras legais, meninas legais, eles, se não tiverem um encontro com Cristo, eles ainda têm a mente humana nos pensamentos envoltos aos pecados naturais da nossa natureza. Por isso, um Martoni não pode requerer que seus amigos no trabalho tenham o mesmo amor fraternal de Cristo, porque eles ainda não alcançaram esse passo espiritual. Mas quando Pedro fala à igreja, ele está dizendo, vocês que já alcançaram, agora há um diferencial, porque há um discernimento
para aqueles que estão em Cristo. Há um privilégio o qual aqueles que são alcançados por Cristo e têm dentro de si a presença do Espírito Santo constante, agora morando e habitando no nosso coração, somos transformados a cada dia e chamados a viver esse amor fraternal. E continuando nesse mesmo pensamento, ele vai continuar dizendo: pois amai-vos de coração uns aos outros, e ele finaliza com uma palavra que eu grifei: ardentemente. Ardentemente. Então, o amai-vos, ou seja, o nosso amor para com o próximo deve ser ardente. O que é ardente? É aquele amor que não cessa, que queima, igual o coração da Camila queima de amor pelo Tiago. O coração da Rosina queima de amor pelo Nérito, às vezes, né? Brincadeira. Mas esse amor ou essa paixão, o qual nós deitamos e acordamos pensando no nosso amado ou na nossa amada, assim ele está dizendo que deve ser o nosso amor para com o nosso próximo. Não tem medidas. Por exemplo, quando nós estamos namorando, nós não vemos defeito. Claro, a sogra sempre vai dizer: não, olha, aquele rapaz, o Ibrahim não é tão assim, ele é assim. Daí a menina diz: não, mãe, ele é o mais lindo do planeta. E a mãe diz: não, filha, tem outros. O Martoni, por exemplo, ele fala: não, mãe, Ibrahim é o meu amado, porque ela arde o coraçãozinho dela pelo Ibrahim. E assim a pobrezinha agora vai ter que vencer essa etapa. Da mesma forma, Pedro está dizendo à igreja que a igreja precisa amar ardentemente. Deve ter o coração ou os pensamentos voltados para Deus, de tal forma que ela ama sem ter medidas, sem ter um peso para isso. E ele vai além, ele vai dizer no verso 23, acompanha comigo: pois fostes regenerado. Agora ele traz novamente o aspecto da fé, o qual eu e você temos na nossa vida, o qual nós somos alcançados. E ele disse: se você procura o aspecto que faz o seu coração queimar, agora você pode se lembrar que eu e você, nós fomos regenerados, nós somos alcançados, assim como nós cantamos, e vamos cantar agora no final da Santa Ceia, sobre ser alvo mais que a neve, ou estar mais branquinho do que a neve, é porque nós somos regenerados por Cristo Jesus, pelo sangue ali derramado na cruz. Olha só, verso 23, pois fosse regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus. Deus não pode mentir. E quando ele diz que vocês já foram regenerados, é porque ele impôs a palavra dele. E agora, talvez como na época onde o fio do bigode valia, né? Meu sogro até usava bigode nessa época. E quando o fio de bigode colocado, ou quando o homem colocava sobre a mesa, estava valendo o contrato que não precisava ser assinado, somente com a palavra valia. Assim Deus também está dizendo: a minha palavra é suficiente. Os homens hoje precisam de contratos, precisam da digital, precisa do certificado digital, precisa que assine, e Deus está dizendo: nada disso eu preciso, uma vez que eu dei a minha palavra, que eu regenero vocês, assim acontecerá para todos sempre. Pois fostes regenerado, não porque alguém disse, mas mediante a palavra de Deus, a palavra que é santa, ao qual Deus, ele, pelo seu santo amor, ele diz: eu cumprirei. Por isso, o nosso amor, esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. O segundo é a nossa vida. Se num primeiro momento
Pedro está dizendo sobre o nosso amor, agora ele fala sobre a nossa vida também. Veja só o verso 24. Pois toda a carne é como o quê? A erva. É como a erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A minha sogra mora na chácara, e na chácara isso é muito comum. Ver as plantinhas que brotam, passa o período, cai a florzinha, às vezes elas secam, ou às vezes elas precisam de um período. Eu hoje pela manhã eu ficava olhando, em casa tem um pé de pêssego, não, caqui, fugiu o caqui. É um pezinho de caqui. Eu fiquei olhando para ele hoje e eu comecei a contar quantas folhas havia naquela árvore. E quando eu pude contar, haviam 10 folhas. Depois saiu um raminho mais novinho, que tinha um punhadinho, mas que eu pude observar soltas, haviam 10 folhas. Quando nós chegamos ali, aquela árvore estava cheia de folhas. E quando vai passando, vai mudando a estação, vai caindo as folhas, até que chegará o momento onde brotará novamente a vida, virá as flores, virá o fruto. Mas assim, o que Pedro está dizendo sobre a brevidade da nossa vida, que muitas vezes investimos a nossa força, o nosso vigor, assim como a flor que é o ápice ali da árvore, onde há a beleza aparente, essa flor um dia cairá. Também essa árvore, as suas folhas cairão. E onde está firmado a minha e a sua vida? Por isso, Pedro estava falando sobre o nosso amor, e ele fala também sobre a nossa vida, sobre a brevidade e a importância daquilo que nós construímos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. E assim como o ciclo da erva ele é curto, assim também a nossa vida passa rapidamente. Parece que foi ontem que eu tinha 13 anos e eu chegava em Londrina. Eu me lembro com detalhes, quando eu estava no carro, nós chegamos em volta de 1h30 da manhã, entre 1 e 1h30 da manhã. Eu olhava 10 de dezembro, vendo aquelas luzes, e eu passando encantado com aquela nova cidade que nós moraríamos. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que a Geni estava lá, grávida da Júlia. Parece que foi ontem, e hoje está essa moça enorme. Parece que foi ontem que tantas coisas aconteceram, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu fui a primeira vez à casa dos meus sogros, sem segundas intenções. Eu me lembro da entradinha, até hoje eu lembro daquela entradinha, eu e o pastor Paulo. O pastor Paulo Sérgio disse, vão comigo ali numa casa de um irmão, e me colocou no carro. Eu acho que era corcelzinho marrom, se eu não me engano, que ele tinha, alguma coisa assim. Eu lembro que eu fui com ele, eu entrei, a casa ainda estava em construção. Depois de um tempo, aí eu mal sabia que eu iria frequentar tanto aquela casa, né? E graças a Deus, meu presente especial, que a minha esposa já morava ali, o Senhor já me levava lá. Mas quando nós olhamos a brevidade, parece que foi ontem, tudo passou tão rápido. E agora olhamos também o momento em que nós estamos passando de pandemia, sobre o luto. Vemos tantas pessoas amadas partindo, e parece que foi ontem. Assim, quando nós chegamos também num velório, e quando nós paramos para refletir sobre a vida, nós olhamos como ali o autor de Eclesiastes, ao dizer que melhor é estar numa casa onde há luto, porque as pessoas estão pensando e refletindo sobre essa brevidade da vida e dessa velocidade da vida, do que estar numa casa onde há festa. Porque a casa onde há festa, as pessoas estão rindo, se divertindo e mal percebem o tempo e as coisas importantes passando por entre os dedos. Dias atrás, nós fomos num lugar e tinha uma ampulheta grandona, e eu virei a ampulheta e virei, assim a areinha começou a cair, e eu fiquei olhando aquela areinha caindo. Assim é o nosso tempo. A ampulheta já foi virada lá atrás, e a cada dia a areia está escorrendo, escoando, e o que temos realmente desenvolvido como amor a Deus,
no nosso chamado, no nosso ministério, naquilo que Deus nos chamou a desenvolver. Por isso é tão importante a vida eclesiástica. Por isso é tão importante a vida, como poderia dizer, a nossa intimidade, melhor dizendo, a nossa intimidade com Deus, onde nós paramos e refletimos sobre a vida. Por isso o salmista, quando ele inicia o primeiro salmo, ele diz sobre o meditar na palavra de Deus. E o que é o meditar? Senão o pensar, o ruminar. Parece estranho pensarmos no ruminar, mas ele é importante quando você pensa no gado, porque se o gado comer todo o alimento, todo o capim ali colocado, ele não consegue retirar os nutrientes, mas quando ele começa a ruminar, ele começa agora a absorver os detalhes e começa a absorver toda a riqueza do alimento. Assim também, a palavra de Deus não pode entrar por aqui, sair por aqui, mas ela precisa fazer morada no nosso coração, para que ao abrirmos os nossos lábios, possamos proclamar a verdade do reino de Deus. E qual a medida? É o amor fraternal, o amor o qual a igreja caminha sem medida. Por isso, a carne, agora ele finaliza dizendo no verso 24, a carne é como a erva, que ela passa, ou seja, a nossa vida, ela passa rapidamente. Por isso o amor precisa ser desenvolvido e os valores que aprendemos, precisamos colocar eles em práticas. E finalmente, se no primeiro momento nós falamos sobre o nosso amor, falamos sobre a nossa vida, finalmente nós falamos sobre o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor, hoje cantamos que ela permanece para todos sempre. Assim é o Salmo 100. A palavra que adentra quando nós celebramos, essa mesma palavra que é viva e permanece para todos sempre. Vamos ver o verso 25? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Se inicialmente eu disse que a nossa vida, ela é breve, ela é passageira, e a palavra do Senhor, ela é eterna, se nós estamos em Deus, vamos desfrutar do que? Da eternidade juntos. Cantamos, Deus é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Por que o autor está dizendo que Deus continua sendo Deus? Porque o cristão não vive por esse tempo que nós estamos. Ele não é temporal, e a sua mente precisa ser atemporal, fora do tempo, porque para Deus não existe esse tempo. Tanto que a palavra vai dizer que um dia para Deus é quanto? 1000 anos. E 1000 anos como um dia, ou seja, para Deus esse tempo não existe. Esse tempo o qual nós estamos vivendo. E se Deus quiser realizar, Ele vai realizar, ponto final. Se Deus quiser buscar lá na UTI, Ele vai buscar. Buscou minha sogra. Não é? Quantos dias na UTI? A senhora lembra? 10 dias na UTI. Deus foi lá e buscou. Por quê? Ela era melhor que os outros? Creio que não. Creio que no tempo certo Deus vai chamar, assim como chamará todos nós. Mas aquele tempo foi precioso porque Deus disse, ainda não completei a obra que quero completar. Porque o dia que o cristão é chamado, é que Deus diz, ok, o seu tempo completou, vem para cá, vem desfrutar da eternidade comigo. E a cada dia somos aprimorados. Por isso que a palavra, ou esse Deus, permanece para sempre. Porque a palavra de Deus vai construindo em nós a eternidade a cada dia. Se você pensar, mas a minha vida começa aqui, termina aqui, não. Aqui é apenas uma etapa para quem viverá a eternidade em Deus. Estamos cumprindo uma etapa. Tanto que
Pedro, ele diz que agora estava chegando o momento dele deixar esse tabernáculo. O que ele queria dizer? Ele estava dizendo, está chegando um momento que eu não vou mais estar nesse corpo, porque eu agora vou morar na eternidade com o Senhor. E por que ele chama como tabernáculo? Ele diz, aqui eu moro dentro dessa carne, mas essa carne ela é corruptível, ela ficará. Mas quando o Senhor nos chamar, o nosso corpo será um novo corpo, revestido de glória. Nós receberemos agora um corpo semelhante ao de Cristo. Por que semelhante ao de Cristo? Porque não poderemos suportar a glória de Cristo sem ter esse novo corpo. Essa velha carne, ela vai ficar lá atrás. Agora um novo corpo, esse corpo agora glorificado, ele também exaltará a Deus e poderá suportar a glória e a santidade eterna de Deus. Por isso o cristão, quando ele deixa esse tabernáculo, ou quando ele vai para a eternidade, agora ele já experimenta esse momento onde a palavra de Deus que se cumpre na minha vida e na sua vida. E ela vai se cumprindo a cada dia. Olha para os grandes feitos do Senhor. O que nos garante? Olhe para trás. Deus não foi fiel até aqui. Olha para a sua vida. Eu olho para a minha. Eu vejo que eu tive tantas oportunidades de me perder e o Senhor foi lá me buscar em todos os momentos. E quando Ele me trouxe até o dia de hoje, eu posso olhar para trás e ver o quanto Ele construiu. E pela fé eu sei que Ele continuará construindo. Por isso, eu sou sim a favor que os irmãos sonhem com a obra de Deus. Sonhem em servir ao Senhor ministerialmente. Descubram seus dons e talentos. Né? A Júlia, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Quero que você desenvolva para o Senhor. A Sandra, o Pedigo, a Lari, que eu só vejo o Cucuruco. Que nós desenvolvamos os nossos dons e talentos para a honra e glória de Deus, para que a cada dia a gente experimente a presença de Deus e o chamado dele para a minha vida e para a sua vida. Assim é o nosso Deus, o Deus que continua nos chamando e nos aprimorando. Quando nós lemos o Salmo 19, hoje eu li pela manhã o Salmo 19 na escola dominical, depois eu li o devocionário e estava lá de novo o Salmo 19. Depois, quando eu estava preparando o sermão, me veio o Salmo 19 aqui no prelúdio, na confissão de pecados. Eu falei assim, hoje é Salmo 19, tem muito Salmo 19. Mas olha só, os céus proclamam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras do quê? Das suas mãos. É esse Deus, o qual faz amanhecermos todos os dias, é que garante. O nosso Deus é que garante que nós viveremos com Ele essa eternidade. Por isso o apóstolo Pedro fala sobre o nosso amor, sobre a nossa vida e sobre o nosso Deus, e diz, precisamos desenvolver esse amor. E finalmente ele diz, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que é evangelizada? Ou seja, ensinada por Cristo. Amar incondicionalmente, viver como diz o poeta popular, como se não houvesse amanhã. E finalmente, glorificar e experimentar a eternidade de Deus em todo o tempo, aqui, agora, hoje. E não espere para viver depois, viva hoje. Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, diante da Tua palavra, diante, ó Pai, desse desafio que é viver o amor, viver pela fé, essa palavra, sabemos que ela é um desafio, mas pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos guie a cada momento e nos fortaleça, abrindo os nossos olhos espirituais, para que como homens e mulheres revestidos pelo Espírito Santo, possamos caminhar com autoridade, em o nome de Jesus, glorificando ao Senhor,
sabendo, ó Pai, que o chamado maior vem do Senhor para servirmos e buscarmos viver com o Senhor e desfrutar a eternidade. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.